Às vezes a maioria das pessoas não tem consciência de que a postura que elas têm pode fazer o quê? Pode fazer com que você perca a sua voz. Você acredita nisso? Pois é. A maioria dos meus clientes e pacientes que eu tenho, eles não têm essa consciência e acabam tendo uma série de consequências na voz por causa da postura. E eu resolvi fazer essa live aqui para a gente conversar sobre isso, para você entrar em 2021 com uma postura perfeita. Uma postura perfeita é um modo de dizer, uma postura adequada, que não vai comprometer em nenhum aspecto a sua voz. Então, se você não me conhece, vou me apresentar. Sou Valéria Anjos, uma fonoaudióloga que ajuda os experts a nunca perderem a voz. Val, quem são os experts? Os experts são esses profissionais que, assim como eu, estão aqui na frente das câmeras produzindo conteúdo para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas essa galera, esses experts, eles falam muito. Nós falamos por horas. Por quê? Porque não é só a live, não é só o conteúdo que vocês assistem. A gente acaba dando muita consultoria, mentoria, a gente está sempre presente, falando, e a nossa voz é o instrumento de trabalho. Para um expert, perder a voz significa perder aquele posto, aquele momento que ele tem de trabalho mesmo. É uma ferramenta. Sabe como a gente usa o computador para trabalhar? A mesma coisa é a voz para nós experts. Então, é por isso que eu tenho esse canal aqui no Instagram, essa forma da gente se conectar. Como fonoaudióloga, eu trago todo o meu conteúdo, todo o embasamento que eu tenho para ajudar os meus colegas experts. Então, vamos lá. Bora falar sobre por que a nossa postura pode ser a causa da gente perder a voz, o tipo de postura que você tem. Às vezes as pessoas se confundem, mas falam assim, não, mas o que é postura? Postura é o modo como nós organizamos o nosso corpo, o modo como nós estruturamos desde lá dos nossos pés até o alto da nossa cabeça. E a voz, ela é um reflexo de como nós estamos organizados, de como nós estamos com o nosso corpo organizado. Se esse corpo não estiver bem organizado, a gente corre um sério risco de perder a nossa voz. Então, sempre que vocês pensarem na postura, é a forma como vocês organizam o corpo de vocês. O modo como nós nos organizamos, adequamos a nossa postura, reflete na nossa voz. E às vezes as pessoas se confundem, postura simplesmente com o jeito como elas estão. As pessoas confundem o fato de organizar o corpo, falar, não, Val, não quero organizar o corpo, não vou organizar o corpo, vou ficar igual um robô, não preciso ter uma postura alinhada porque eu não sou uma top model, eu só estou aqui produzindo conteúdo. Não, gente, uma postura organizada não significa que você vai virar um robô, vai virar um cabide, vai sair aí desfilando. Significa que você sabe como o seu corpo funciona e como que você vai manter ele organizado e saudável. Eu até trouxe para vocês um estudo. Esse estudo muito bacana foi realizado pela doutora Heloísa, lá da USP, e ela fala sobre a relação entre a postura corporal e a disfonia. O que é disfonia, Val? Disfonia é quando você tem uma alteração na sua voz, quando você, por exemplo, pode perder a voz, começa a ter rouquidão, quando você perde a voz em alguns momentos. Então, a disfonia são todas as patologias, todas as doenças, tudo que pode acontecer de ruim com a sua voz, se você não organizar a sua postura. Então eu trouxe esse estudo até pra gente refletir, bater um papo sobre ele, porque às vezes a gente fala assim, não, Valéria, eu só tô assim um pouco corcunda, Valéria, você é capaz, imagine. Então é importante a gente refletir sobre isso. Nesse estudo da doutora Heloísa, ela concluiu que existe uma correlação direta e positiva entre indivíduos que têm uma postura alterada. E o que é uma postura alterada, Val? Uma postura alterada é aquela postura que não é natural. Pode ser normal, porque às vezes você é corcunda. Sempre fica todo troncho. Para você é normal ficar todo troncho, tortinho ali, produzindo um vídeo. E às vezes, quando você liga a câmera, você acaba fechando um pouco os ombros, desorganizando a sua postura. Então, é importante ter essa consciência de que a alteração na sua postura é um fator muito relevante na sua disfonia, em qualquer alteração que você pode ter na sua voz.
Então, a doutora Heloísa, lá na USP, ela fez vários estudos. Com 23 pessoas, ela começou a analisar todas as alterações que essas pessoas tinham na voz e como que isso estava relacionado aos aspectos posturais. Então, ela fez várias análises. Então, ela fez uma análise da postura do corpo da pessoa lá, sabe, em loco. O que é em loco? A gente vai lá e analisa como que a pessoa se comporta. Eu peço, às vezes, para os meus mentorados, para os meus alunos, eu falo, tire uma foto ou analise uma foto sua no momento em que você está relax, que você está tranquilo, para você ver como você organiza a sua postura na maioria do tempo. Então é legal a gente ver. Outra análise que a doutora Heloísa fez para ter essa correlação entre a perca da voz, as disfonias e a organização corporal foi com relação à documentação fotográfica, que a gente tira a foto do nosso paciente de frente, de costas, assim, é bem detalhado para a gente entender quais são os pontos de tensão que aquela pessoa tem, quais são as alterações. Ela fez um exame muscular mesmo para avaliar a função, aquela eletromiografia, e ela fez um questionário. Então, todos esses dados que ela coletou foi para entender a pessoa e como que a postura que essa pessoa tinha estava interferindo na voz dela. Então, os resultados foram claros. Eu gosto de trazer esses estudos porque às vezes as pessoas acreditam que o que a gente fala é muito achismo. Ah, não, a Val tá falando isso porque ela acha. Não, gente. Fonoaudiologia é uma ciência, então quando a gente fala sobre as questões de postura, as questões de voz e tudo isso que interfere na produção da voz são dados científicos. A gente estuda muito para chegar, às vezes parece simples e a gente fala de uma forma descontraída, na brincadeira mesmo, mas é tudo muito sério, porque perder a sua voz é algo muito sério. Mais sério do que você perder a voz é a gente, como profissional da saúde, como fonoaudiólogo, saber o que fazer para resgatar essa voz. E o que eu trago aqui de informação para vocês é que vocês nunca percam a voz de vocês. Para vocês saberem que algo simples que vocês podem ir ajustando vai ser um fator diferencial que vai fazer com que você nunca perca a sua voz. Então, quando o estudo da doutora Heloísa concluiu que existe sérias evidências com todas essas análises que ela fez, esses exames, documentação fotográfica, questionário, que uma pessoa que tem uma alteração com relação à postura, ela vai ter sim sérias consequências para a voz. Então foi um estudo que viu a galera que está tendo disfonia, que está perdendo a voz, e essa perca da voz está totalmente relacionada à postura dessas pessoas. Então é bacana a gente pensar sobre isso e refletir. O modo como nós colocamos o nosso corpo, organizamos o nosso corpo, reflete diretamente na nossa voz. E é legal a gente entender isso para saber o que a gente faz. O que eu mais escuto dos meus alunos é o seguinte: ah, Valéria, eu não vou organizar a minha postura, porque é muito difícil organizar a postura. Ah, Valéria, eu tô acostumada a ficar assim, esse negócio de organizar. Gente, eu gosto sempre de repetir, quem é meu aluno que está aqui assistindo vai entender isso. A postura que a gente tem na frente das câmeras, no momento em que nós estamos falando para os nossos alunos, gravando os nossos conteúdos, ela é reflexo da postura que a gente tem no dia a dia. E você, pense aí, você não fala só no momento em que você está gravando conteúdo. Você fala quando dá uma bronca no filho, quando liga para o amigo, quando fala com a mãe. O tempo inteiro nós estamos falando. E se a tua postura está desajustada em vários momentos do seu dia, o que vai acontecer? Se a postura está desajustada em vários momentos do seu dia e você está falando em vários momentos do seu dia, você está causando consequências na sua voz. Você está esforçando a sua voz. Às vezes você não imagina, mas quando você está ali sentado, todo tonto, ligando para alguém, com uma postura desalinhada, o modo como o seu corpo está organizado vai refletir na próxima live que você vai fazer, no próximo vídeo que você vai gravar.
Porque naquele momento, quando você fala com uma postura daquela forma, você está esforçando demais a sua voz. Você está causando um dano que não seria necessário se você soubesse como organizar a sua postura. Ah, Val, dá muito trabalho. Não é uma questão de trabalho. Não é uma questão de energia. Ah, eu vou gastar muita energia nisso. Val, tenho tanta coisa para me preocupar. Pois é, por isso mesmo, por você ter tanta coisa para você se preocupar, tanto conteúdo para produzir, tanto lançamento para fazer, tanto aluno para atender, que a sua voz deve ser a sua prioridade. E a sua postura é um ajuste simples que você pode fazer. É uma questão de prioridade. Eu gosto sempre, até eu fiz uma live esses dias, estava conversando com vocês, o que vocês falam e o que eu escuto, né? Quando alguém fala para mim, Val do céu, não, vai gastar muita energia. O que eu escuto é, Val, não é uma prioridade para mim. A minha postura não é importante. Se a minha postura não é importante, a minha voz não é importante. E o seu negócio, ele depende da sua voz. O nosso trabalho, já pensou? Deus me livre, né? Amanhã acordar sem voz. Por algo que você pode ajustar aqui agora. Já pensou ficar livre de todo esse cansaço vocal que você tem por ajustar a sua postura? São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Ah, Val, não quero arrumar minha postura porque eu não vou ficar natural. Gente do céu, vou falar para vocês o que eu escuto, o que vocês falam e o que eu escuto. Só tomar uma água. O que vocês falam é que não vai ficar natural. Val, vou perder a espontaneidade. Sabe o que eu escuto? Quando vocês falam isso para mim? Val, eu não estou disposta. Porque aquilo que é normal para você, você não está preocupada em parecer um robô. É porque você vai ter que sair um pouquinho da sua zona de conforto. Quando você diz para mim que você vai perder a naturalidade você já perdeu ela faz tempo. Quando você se posiciona toda torta, gente, você já viram um bebezinho? Uma criança? Criança corcunda, gente? Quando que a gente começa a ficar corcunda? Na adolescência. A gente tem um pico de crescimento ali, a gente desajusta a nossa organização corporal. Ou quando lá na infância a gente é um respirador oral. Comece a observar o seu filho quando ele está aprendendo a andar, ele está organizando o corpinho dele. Ele sai retinho, ele correndo, uma graça. Aquilo é natural. Você perdeu a sua naturalidade quando você deixou de ter uma postura organizada. O que você precisa fazer agora é voltar ao natural. E aí é muito importante a gente ter claro essa diferença entre o que é natural e o que é normal. De repente, ser corcunda para você hoje é normal, porque você é corcunda tem muitos anos. Você tem essa postura caída, assim, os ombros caídos. Tem muito tempo que você é assim, por uma série de questões, uma série de fatores. Então, tenha claro que o que é normal para você não significa que é uma postura natural. Então, quando a gente organiza a nossa postura, nós temos essa naturalidade e o nosso corpo vai funcionar do modo como ele precisa funcionar. Tem como um músculo trabalhar bem se ele está ali todo comprimido? Todo apertado? Não. Bote uma roupa toda apertada aí, aqueles corsetes, a gente coloca, a gente sai assim, ó, não respira, né? A nossa respiração fica bem reduzida naquele movimento ali. Por quê? Porque está apertando. É quando você está todo desorganizado, quando você senta todo jogado, o que está acontecendo? Você está comprimindo os músculos que são fundamentais para a produção da sua voz. Então, cuidado com as desculpas que vocês acabam dando com relação à organização corporal. Porque hoje pode ser que você não perceba as consequências. Você só fala assim, mas não tem nada a ver, só tô cansada, só fico rouca, eu só perco a voz de vez em quando. Cuidado, são sinais de alerta. É o seu corpo falando assim, ó, atenção, 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 atenção.
Então, quando a gente tem essa clareza, a gente consegue manter e entender por quê? Porque é um exercício. Assim como qualquer outro exercício que a gente vai aprendendo a desenvolver. Qualquer outra habilidade. E quando a gente fala de postura, tem algumas questões que envolvem a postura e eu vou falar para vocês mais à frente. Minhas alunas, pois é, Kátia, seja bem-vinda! E o maior erro que eu vejo que as pessoas cometem quando elas falam assim, beleza, prof, vou seguir o que você falou, vou organizar a minha postura. O que acontece, gente? O maior erro de todos é deixar para organizar a postura somente quando está na frente das câmeras. Você não fala só quando você está gravando. Nós falamos o tempo inteiro. Por que perder a voz dá um pânico pra gente? Por quê? Porque a voz é algo que a gente utiliza o tempo inteiro. Você fala o dia inteiro. Acordou, às vezes não está falando, mas está ali se comunicando. Mandando áudio. Agora na pandemia, né, a gente não encontra mais as pessoas, mas a gente continua se comunicando. Então não deixe para ajustar a sua postura só quando você está na frente das câmeras. Porque assim vai ser trabalho dobrado e trabalho mal feito. Por quê? Se você deixa para organizar a sua postura só quando você está na frente da câmera, o que vai acontecer? Vai gastar uma energia enorme para manter essa postura. Quando você, já no dia a dia, você fala assim, tá, já vou ajustando. Você já vai fazer 2 serviços muito bem feitos aí. Por quê? Porque não vai causar esforço na sua voz quando você estiver fora das câmeras, quando você estiver no mundo off. E quando você vem para o mundo online, vai ficar tudo muito mais fácil. Então comece a organizar a sua postura, acordou, já sabe, bota um lembretinho, algum lugar físico, escreve, coloca um lembrete no celular. A Kátia tá aqui falando no queixo para cima. Essa minha aluna, ela já... Exatamente. Quando eu falo de postura, é algo todo no completo. Muito importante isso que a Kátia falou. Qual é a consequência para minha voz, por exemplo, de ter um queixo para cima? Pensando agora em voz. Olha como eu mudo o ângulo todo dessa região. Quando eu elevo o meu queixo, eu vou criar muito mais tensão nessa região. E quando eu crio mais tensão, eu acabo fazendo mais esforço. E quando eu faço mais esforço, o que acontece? Eu vou perder a minha voz. Então, quando eu falo para vocês sobre essa questão, um detalhe, como a Kátia pontuou aqui, do queixo é muito importante. E outro, se você fala assim também, é prejudicial. Pessoa que fala assim, porque você tira essa região, você diminui essa distância aqui, e quando você diminui essa distância aqui, o que acontece? Os músculos dessa região, eles não vão conseguir fazer o trabalho deles, da forma como precisa ser feito. Quando um não trabalha, os outros não precisam trabalhar em dobro? É a mesma coisa com a nossa voz. Se os músculos do seu corpite não estão trabalhando adequadamente, são os músculos da sua voz que vão levar todo esse peso, toda essa responsabilidade. E aí o que acontece? Gera muito esforço para a sua voz. Muito bom, muito bem lembrado essa questão que a Kátia trouxe aqui pra gente. Então, importante ficar bem atenta. Porque se a gente contabilizar, né, quantas horas a gente passa falando, é muito tempo. Então, quanto mais rápido você conseguir ajustar a sua postura, melhor vai ser o seu cuidado com a sua voz. Ficou claro essa questão? Para quem está chegando aqui, ficou claro? Se vocês ficaram com alguma dúvida, sintam-se à vontade para dizer aqui nos comentários, viu? A Vi chegou, seja muito bem-vinda. Val, e qual é a melhor forma que eu tenho para superar essa questão da minha postura, que é toda desalinhada? Primeiro, gente, precisa estar claro para vocês a relação entre a postura e a voz.
Isso é o ponto mais importante. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui explicando isso para vocês. E quando eu tenho os meus alunos, quando vocês se tornarem os meus alunos, a gente trabalha muito isso. Porque para a gente conseguir adequar algo, precisa estar muito claro como que a nossa postura interfere na nossa voz e pode fazer com que a gente perca a nossa voz. Então, o primeiro é ter essa consciência dessa correlação entre voz e postura, entre a perca da voz, dependendo da postura que você tem. Quando está claro isso para o seu cérebro, ele sempre vai te ajudar a lembrar. Só que pensa que você teve um vício postural, teve essa postura desajustada, esse vício postural, você teve por muito tempo. Todas as nossas experiências, elas vão moldando a nossa postura. Às vezes, de tudo que você viveu, a nossa voz, ela é um reflexo das nossas emoções. Então, por N fatores, nós acabamos moldando a nossa postura para aquilo que nós estamos sentindo, para aquilo que nós pensamos que nós somos. É muito comum, às vezes, os experts, quando eles estão fazendo essa transição para o mundo digital, eles ficam muito fechadinhos, sabe, encurvado mesmo pela timidez, pelo medo, pela vergonha de aparecer. É muito comum. E às vezes é só porque ele está nesse momento, mas às vezes é uma pessoa que tem essa postura, esse aspecto de vergonha, de timidez, uma vida toda. Então, não é uma mágica. Ah, eu sei que interfere, a partir de hoje a minha postura vai ser impecável. Não. É importante você colocar marcadores e lembretes. Eu sempre falo para os meus alunos, coloca no computador, coloca um lembrete no celular. Porque quando você coloca esses lembretes, sei lá, despertar, sabe, numa hora antes de uma live. Às vezes eu organizo um checklist para os meus mentorados, e aí antes de fazer a live ele pega o papelzinho lá e tem tudo anotadinho, o que ele precisa fazer. Então é importante a gente ter esses marcadores, esses lembretes, eles fazem toda a diferença no nosso resultado. Depois que a gente teve essa consciência, que a gente estabeleceu esses marcadores, esses lembretes, é importante a gente sempre ajustar a nossa postura. E como que eu vou ajustar? Primeiro você precisa perceber que a sua postura está desalinhada. Então você pode combina com quem está sempre perto de você. Seu parceiro de trabalho, seu sócio, alguém que está sempre perto de você e fala assim, olha, eu quero que você tire uma foto minha lateral sem me falar, não fala nada. A hora que eu estiver fazendo live, a hora que eu estiver sentada na frente do computador, tira uma foto minha sem eu perceber e me envia. Vocês vão ficar assustados, gente. Vão ficar assustados. Por quê? Porque às vezes a gente não tem consciência de como a nossa postura está desajustada. Então faz esse combinado, pede para a pessoa te enviar essa foto que ela tirou ali de surpresa, que você não viu. E quando ela te enviar, você vai observar ali naquela foto o que você precisa ajustar. Porque às vezes é um ponto que precisa ser ajustado. Então, quando você tem essa foto em mãos, ali está a prova de que a tua postura está desalinhada. E esse desconforto todo que você está sentindo na sua voz é a consequência da sua postura. É muito comum eu ouvir, Val, eu fico muito cansada depois de fazer uma live. Val, a minha voz começa a falhar. Por que a nossa voz falha? O que é a falha ali na voz? É porque não tem ar suficiente. Se não tem ar suficiente, é porque você não está respirando adequadamente. E às vezes você não está respirando da forma adequada porque a sua postura está desalinhada. Existem muitas pessoas, experts, que têm muita tensão, termina e tem muitas tensões aqui. E Val, mas a mandíbula, olha, sempre lembre, toda essa região aqui é toda a base, é o que mantém aqui a estrutura do nosso rosto. Às vezes, quando vocês estão assistindo a pessoa falar, você tem a impressão de que ela tem uma postura muito alinhada.
Às vezes ela mesma fala assim, não, Val, mas a minha postura é ajustada. E é por isso que os meus alunos, quem tiver aqui, sabe que eu peço uma foto de frente, uma foto de lado, e faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque são vários pontos que a gente precisa ajustar. Às vezes você olhando o expert engana, gente, engana. Por quê? Porque eles olhando, igual eu aqui, ó, eu não tô com uma postura organizada e eu não, gente, a minha postura aqui não está organizada. O meu diafragma aqui está compresso. Por quê? Porque a minha coluna não está bem retinha. E agora eu ajustei. E às vezes algumas pessoas elas ficam mais tensas, elas abrem muito o peito e projetam um pouco o pescoço para frente. E ela fala, olha só, não parece que a minha postura tá perfeita aqui? Mas toda essa região aqui, gente, tá muito tensa. E quando essa região está tensa, você acaba trazendo essa tensão aqui para a região de maxila, de mandíbula. E na hora de você articular bem as palavras, você não articula. E aí é outro ponto para vocês ficarem atentos, porque às vezes vocês estão assistindo, às vezes vocês se assistem e falam assim, mas Valéria, eu abro a boca. Às vezes a pessoa só mexe os lábios. Aqui, ó, tô mexendo os lábios. Não estou articulando. Então, toda essa tensão aqui nessa região, mas a pessoa não articular, não abrir a boca para falar porque ela está tensa, gera toda uma dor, gente. E dói muito. Então, se você está tendo esse desconforto, fique atento. Por quê? Porque todo esse desconforto que é fruto de uma tensão que você tem no seu corpo, porque a sua postura está desalinhada, todo esse esforço está chegando aonde? Está chegando na sua prega vocal. E às vezes você cansa muito por causa disso. Ai, que bom que você entendeu, Kátia. É isso que eu faço, exatamente. Então o meu trabalho é meio que detetive. Por quê? Porque quando vocês mandam para mim as fotos, os vídeos, às vezes para explicar para vocês, porque né, com o olhar clínico a gente vê além do que é ali visto pela maioria das pessoas. Então é importante ficar atenta a essas questões. Por quê? São alguns aspectos invisíveis da sua postura que podem estar tirando a sua voz, está perdendo a voz por causa disso. E a tensão, o estresse, a dor, ele imobiliza o nosso músculo. A gente vai criando sérias resistências. E na nossa prega vocal, que é uma região tão sensível, as consequências são bem marcantes, bem significativas. Ficou clara essa questão da postura, gente? Me contem aqui, por favor. Tá, Val, você falou o que a gente faz de errado, o que a gente precisa ficar atento, e agora eu vou dar para vocês, vou entregar aqui o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você precisa dar para ajustar a sua postura e não perder a sua voz? O primeiro passo é pedir para alguém tirar uma foto sua. Então eu quero que vocês anotem aí para não esquecer. Vai lá, pede para a pessoa tirar uma foto sua. Quando você tiver assim, se não perceber que a pessoa vai tirar uma foto. E aí, a partir disso, eu quero que você anote quais são os pontos que não estão equilibrados. Quando você mostrou a tensão, o queixo subiu. Exatamente. Porque a gente encurta, né, o nosso músculo. Quando a gente fica tenso, Kátia, o nosso músculo, ele encurta. Quando a gente relaxa, o nosso músculo ele consegue soltar e trabalhar todas as fibras que tem nele. Então, quando você está tensa, você vai perceber que a questão do queixo é uma consequência que começa aqui no pescoço. Voltando para a atividade, eu quero que vocês peçam para alguém tirar uma foto de vocês. Gente, e não peça, assim, quando você avisar o seu amigo, a pessoa que vai tirar essa foto, peça para ela tirar uma foto de lado, uma foto de frente. Porque às vezes, olhando só por um ângulo, tá tudo muito bom, muito bonito, muito organizado. Mas lateralmente, por exemplo, você está bem desorganizada. E com essa foto em mãos, eu quero que você
vá para frente do espelho, do jeito que você tá, do jeito que é normal para você, aquela postura que você fala assim, Val, essa é a minha postura normal, quero que você vá para frente do espelho e observe a sua postura. E na frente do espelho você vai alinhar. Alinhar essa postura significa o quê? Quando a gente está na frente do espelho, a gente naturalmente a gente ajeita a nossa postura, não é assim? Você está andando pelo calçadão da sua cidade, tem uma vitrine toda espelhada. O que acontece com você quando você passa na frente da vitrine e se vê no reflexo da vitrine? Na hora você já organiza a sua postura. Então eu quero que vocês façam esse exercício conscientemente. Vai na frente do espelho e ajusta. Nossa, Val, então organizou o peito sempre aberto, a coluna reta, o queixo, a gente falou tanto de queixo, o queixo nem tão para cima, paralelo aqui ao chão, retinho. E quando você vier gravar os vídeos, anote esses pontos que você precisa ficar atenta. Então, na frente da câmera, antes de começar a gravar, organiza esses pontos que ficaram bem claros para você, que estão desajustados. Organizou esse aspecto, aí, sabe, cria um ritual da postura antes de começar a gravar os seus vídeos, antes de começar a fazer as suas lives. E depois vem aqui me contar como que isso interferiu diretamente no cansaço que você sente quando termina uma live. É nítido, é muito claro, é mesmo que a gente tirar com uma mão. Então aqui só retomando passo a passo. Primeiro, pede para alguém tirar uma foto sua, identifica quais são os pontos que estão desalinhados na sua postura e o terceiro passo, vai para frente do espelho com aquela foto desagradável, porque é desagradável, e se organiza. E no quarto passo é você escrever e deixar ali do ladinho do computador, num lugar onde você vai ver sempre quando você for gravar. Esse é o passo a passo completo, é os primeiros passos que você vai dar para nunca mais se preocupar com a questão da voz quando você estiver gravando os seus vídeos, para você não cansar a voz, porque você ajusta a postura e dessa forma você vai refletir diretamente na qualidade da sua voz. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui na nossa última live do ano. Tem gente chegando. Olá, Mônica Martins, seja muito bem-vinda. Nessa live de hoje eu contei para vocês como que a nossa postura, eu falei para você por que a nossa postura pode fazer a gente perder a voz. Essa live vai ficar salva, então quem está chegando agora não se preocupa, a live vai ficar salva, vocês vão poder reassistir mais tarde. Já assiste com papel e caneta na mão para já ir anotando tudo, porque é um passo a passo bem esclarecedor com relação a tudo que vocês vão falar, ao modo como vocês vão se comunicar. Ô, a Mônica. Mônica tá falando dos Estados Unidos, Mônica? A Mônica mandou um oi com a bandeirinha? De onde você está falando aí dos Estados Unidos, Mônica? Aí deve estar muito frio, né, gente? Natal nos Estados Unidos é frio. Que legal. Muito obrigada pela presença de vocês. Que esse último, sim, que legal. Gente, que não sei que horas que é aí nos Estados Unidos, se já tá pertinho de vir o momento da passagem de ano. Ah, está falando de Utah, que legal! Que legal, Mônica, seja muito bem-vinda ao meu perfil. Esse perfil é um perfil que eu comecei recentemente, então eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à voz, eu acredito que a Mônica, assim como todo mundo que está aqui, é expert, está produzindo conteúdo. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à voz, se está acontecendo algo que vocês não estão confortáveis, vem nos comentários, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. 4 horas de diferença. Nossa, aqui já é 6h19. Eu vou encerrar essa live, porque daqui a pouco os meus pais vão passar aqui, me pegar pra gente celebrar esse momento de passagem do ano. E eu desejo a todos vocês um 2021 muito abençoado.
que vocês possam realizar, ter força, ter saúde para realizar todos os seus sonhos, de muito trabalho, de muito sucesso, de muita alegria.